Desde 2016, 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi aprovada pela Assembleia Geral em 2015 e celebrada pelas Nações Unidas e pela Unesco. O evento acontece em diversos países, são muitas atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. As mulheres pesquisadoras no mundo hoje ocupam 30% do mercado, mas esse número está em crescimento. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem a cientista e professora Rogéria Ventura. Professora, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para falar aqui no nosso Notícias do Bem sobre esse dia tão importante, né, que é o Dia das Mulheres e das Meninas na Ciência. E a gente vê esse número, né, de 30%, que ainda é um número que a gente pode dizer, não, professora, que é um número muito baixo ainda, mas a gente tem um horizonte diferente pela frente, a gente pode dizer assim? Boa tarde, exatamente. Nós temos um grande horizonte pela frente. Eu, primeiramente, agradeço a oportunidade e a honra, né, de poder participar desse programa. Será que 30% é um dado de fato verdadeiro? Lógico que é algo que é anunciado para nós, mas talvez a estatística seja um pouquinho diferente. Eu sou professora na Faculdade de Biomedicina, de Ciências Biológicas e coordeno também um curso de Ciências Forense. E o que eu vejo é uma realidade um pouco diferente, né? Eu vejo ali salas com bem mais do que 30%, mas entendo que esse número se refere, na verdade, a cientistas, né, atuantes nos grandes centros de pesquisa, nos hospitais que também fazem não somente atendimentos, diagnóstico, mas também fazem pesquisa, mas, de fato, no Brasil, esse número tende a ter um bom aumento aí, conforme as estatísticas forem pesquisando mais a fundo. Muito bom. E, assim, quais os desafios hoje, né, quando a gente vê, quando fala da ciência, a mulher na ciência, né, quais os desafios hoje no mercado que a gente encontra, ou começando dentro das salas de aulas, né, e é muito bom ter essa informação, saber que as salas estão cheias, né, repletas de mulheres, cada vez mais estão desbravando essa área, né, que é tão especial. Exato. Bom, acho que, na verdade, os desafios, a gente sabe que as mulheres, elas têm, sim, já a sua força, né? A sua força de voz, a sua força de fala, de escuta também, e têm alcançado grandes posições, na verdade, nas diferentes camadas. A gente sabe que o Brasil é um país latino-americano. Em determinados segmentos, sim, ainda existe uma certa preferência, né, pela colocação de homens. Mas eu encaro, sabe, os desafios como desafios gerais. Investimento nas ciências, né, o aumento do número de vagas, até mesmo nas escolas, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, as vagas públicas, né? Isso vai contribuir para que nós tenhamos uma melhor educação e, a partir da melhor educação, um encaminhar das pessoas para a ciência também melhorado, né? Então, grandes desafios, investimento, grandes desafios, aumento do número de possibilidades na educação, né, do acesso das mulheres, das meninas à educação. E se a gente pensar em São Paulo, parece que este não é um problema, mas se a gente pensar em Brasil, esse é um problema, né? Se a gente pensar em diferentes localidades, sim, isso é um problema. Então, os desafios seriam esses, porque em termos de tecnologia, o Brasil ele realmente já é bem agraciado e os cientistas são excelentes, né? As cientistas são excelentes, são cientistas que têm o mesmo patamar que cientistas de outras nações mais desenvolvidas, né? Nós publicamos muito, nós trabalhamos muito, muitas horas, muitos dias, uma carga horária de trabalho realmente imensa. E nós publicamos, nós fazemos acontecer. O que nós precisamos, então, em termos de desafio, é isso:
é, de fato, um maior investimento da parte governamental e, quem sabe, iniciativas privadas também, né, dando É. aí um enfoque maior para as mulheres. Com certeza. Agora, professora, se a gente for olhar para a história, né, se a gente for olhar para trás, a gente vê o quanto as mulheres são importantes, foram importantes na história da ciência no mundo. A gente tem grandes descobertas, a gente tem estudos importantíssimos que foram capitaneados por mulheres, né? Sim, sim. Na faculdade a gente faz, inclusive, alguns eventos para comemorar, né, as Uhum. mulheres na ciência. E, nossa, são muitos nomes, É muitos muita nomes. coisa. Aqui no Brasil, a gente tem a Maiana Zatz, que é uma grande geneticista, né, realmente é um grande vulto da ciência, e tantas outras mulheres. Nossa, é difícil até elencar aqui para não ser injusta. É verdade. Mas mulheres, inclusive brasileiras, né, que têm uma carreira científica fora do país, muitas mulheres brasileiras com essa carreira científica, a gente vê as próprias estudantes de doutorado, de mestrado, indo fazer o que a gente chama de bolsa sanduíche, né? Elas cumprem uma parte do seu experimento no Brasil, fazem uma parte fora do país, voltam para o Brasil muitas vezes para defender suas teses, mas essas mulheres muitas vezes elas têm ali vagas garantidas nos países onde elas foram conhecer, justamente porque a mão de obra brasileira é muito boa, a inteligência, né, brasileira é muito boa, a inteligência das cientistas, das mulheres que se aplicam, é realmente reconhecida. Então, seriam inúmeras mulheres nas ciências que eu poderia enumerar, mas eu vou ficar aqui com a Maiana Zatz, uma grande geneticista que tem ela que colocou, né, avante aí o projeto Genoma Humano no Brasil. Ela é um dos grandes nomes do projeto Genoma no Brasil, que esteve à frente do Instituto de Biologia e do Instituto de Genoma Humano aqui em São Paulo, financiado pela FAPESP. Então, é um dos grandes nomes. E aí vem outros, Lígia Veiga e tantos outros, né? E, na verdade, a gente fala dessas mulheres famosas que são, de fato, uma inspiração, uma fonte de inspiração, mas toda e qualquer mulher, falando aqui das mulheres, então, hoje, toda e qualquer mulher, toda e qualquer menina que tem esse sonho de se tornar uma profissional da ciência, ela pode. Ela precisa confiar no seu potencial e ela precisa investir, então, né, no seu talento, procurar os recursos. Vai conseguir. Eu vim de uma escola, de uma formação estadual, escola do Estado. Fiz Hum. minha formação toda de ensino médio, ensino fundamental, foi no Estado, foi gratuito. Depois eu fiz uma faculdade de ciências biológicas em ensino privado e consegui, depois disso, uma vaga para pós-graduação na USP, né? Olha. Trabalhei durante a minha faculdade, então fui uma dessas que apostei no meu sonho, deu certo. Então, toda e qualquer mulher que queira vai conseguir também. Muito bom. Professora, foi um ano desafiador nesses últimos anos, né? Nós tivemos aí a Covid-19 que movimentou o mundo e foi um espaço de muitas pesquisas e estudos. Só que a gente às vezes pensa, muitas vezes assim, o estudo começou agora, mas esses trabalhos, eles já se iniciaram há muito tempo, né? Vocês não param, né? Como que é esse dia a dia e essa Rotina, atuação, né, essa rotina, né? E a atuação principalmente neste período em que nós vivemos? Bem, eu fico muito feliz até, né, por causa dessa pergunta, em ter a oportunidade de, respondendo essa pergunta, já colocar aqui um outro nome de uma mulher jovem na ciência, que é a Flávia Salles. A Flávia Salles é uma aluna hoje de mestrado, deve até já ter defendido seu mestrado, deve estar indo para o doutorado, e ela foi minha aluna de biomedicina lá na faculdade onde eu leciono. Bom, a rotina da pandemia, né, para essas mulheres na ciência, imagina, né, que é uma rotina que vai além das 24 horas do dia.
Os métodos que são utilizados para desenvolvimento do diagnóstico do coronavírus, né, que é o método de RT-PCR, aquele método cuja coleta lá das vias nasais é tão chatinha, né? Esse método, na verdade, é um método, o PCR em tempo real, que é utilizado para o diagnóstico do coronavírus, é um método que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, cuja raiz foi desenvolvida lá na década de 90, o método de PCR. Então, esse método foi sendo aperfeiçoado com o trabalho de milhares de cientistas, né? E hoje, então, aqui no Brasil, nesse cenário de pandemia, nós temos no Instituto Adolfo Lutz ali um grande grupo de pesquisa, inclusive citando uma outra brasileira, a Jaqueline Góes, né? Que foi a brasileira, uma biomédica também, que sequenciou o primeiro genoma de coronavírus no Brasil. A Flávia Salles participa dessa equipe com a Jaqueline Góes, né? E o trabalho que eles têm é um trabalho insano, né? Imagine só, os métodos já vinham sendo bem desenvolvidos, então as ferramentas técnicas já existiam. O que foi necessário foi agora adaptar essas ferramentas para o diagnóstico desse novo vírus, que na verdade é um vírus adaptado, né? A Covid-19, então, se refere à doença gerada pelo coronavírus, variante de 2019, aquela descoberta lá na China. Então, já haviam métodos estabelecidos para diagnóstico das infecções virais, também de coronavírus, só que do coronavírus das variantes anteriores. Com essa nova variante, os métodos foram sendo desenvolvidos muito rapidamente para conseguir diagnosticar, então, esta variante altamente patogênica e letal, né? E aí o trabalho é um trabalho que tem sido feito de uma maneira assim, como uma fábrica, né? Engrenado, com muitos auxiliares técnicos, e as pesquisas não param. Na verdade, as pesquisas elas vêm acontecendo de uma maneira fluente. E aí, com a pandemia, imaginem vocês, né? O cenário das pesquisas. E para finalizar aqui a minha fala, não somente das pesquisas, mas também o cenário do ambiente laboratorial de diagnóstico. Você tem laboratório de pesquisa e tem laboratório de diagnóstico. Então, os laboratórios de diagnóstico, agora, para diagnóstico molecular, também têm trabalhado de uma maneira acentuada, desenfreada, e olha que coisa boa, as vagas para mulheres, para homens também, mas as vagas para pessoas que queiram atuar nesta área estão sendo abertas e em centenas e milhares ao longo do nosso Brasil e do mundo. Veja só, mulheres na ciência, hoje é o dia de falar disso, né? Então, mulheres, vocês que têm essa vontade de atuar na ciência, invistam, porque vocês vão encontrar, com certeza, boas colocações no mercado de trabalho e no mercado na área acadêmica. E já caminhando para o final, professora, eu queria que você compartilhasse com a gente, você compartilhou um pouco da sua história, né? Veio de escola pública, enfim, teve essa série de conquistas, né? Graças ao seu esforço, graças ao seu trabalho também. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco, ainda que rapidamente, né? Essa sensação de poder passar tudo isso para os alunos, e em especial hoje para as alunas, quando a gente fala do Dia das Mulheres na Ciência, em sala de aula, né? Transportar conhecimento, como é que é isso? Isso é uma bênção. Eu também sou uma cientista cristã, e eu não posso deixar de atribuir toda a trajetória, né, as oportunidades que eu tive, e também os elementos necessários para que essas oportunidades fossem bem-sucedidas, àquilo que vem de um lugar diferente, que a gente não conhece ainda, mas sabe que ele existe. O lugar é essa quarta dimensão, né? E quem está nesse lugar é Deus. Deus está lá, Deus está aqui. O Deus que nós cremos, ele é realmente uma grande força
para quem nele se apoia. E o que eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, é justamente a minha experiência de vida, no que eu posso contribuir, né, com quem se identifica. A minha experiência é essa. Então, eu vim realmente de uma família humilde e tinha a vontade de estudar e estudar ciência. Fiz meu ensino médio, meu ensino fundamental, médio, né, em escola pública, finalizei, fui buscar uma faculdade, não consegui entrar em faculdade pública, que é bem difícil, né, mas entrei numa particular, trabalhei durante esse período da minha graduação, paguei a faculdade particular e no final, aí a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria continuar estudando ciência. Fui então pesquisar quais eram os órgãos, né, as instituições que poderiam oferecer uma vaga para a gente, pelo menos, estagiar em ciência. Encontrei, fui visitar alguns laboratórios, essa é a experiência que eu conto para os meus alunos. Fui visitar alguns laboratórios e disse que o que eu tinha era a vontade, a força de vontade de ficar, de fazer ciência, e se fosse me dada a oportunidade, eu iria fazer valer essa oportunidade. E então uma porta se abriu para mim no Instituto de Ciências Biomédicas 2 da USP, o ICB2, e eu me agarrei a essa oportunidade. Eu tive ali um auxílio, né, uma bolsa, inicialmente bem modesta, para estudar, né, para estagiar por período integral, e aí dessa bolsa, desse período de estágio, fui aprovada para o mestrado, ingressei no mestrado, e aí eu dei tudo de mim, né, sempre contando realmente com as bênçãos de Deus, porque a gente não pode jamais, né, esconder e ocultar de onde vem realmente a nossa principal força. Fiz o meu mestrado, qualifiquei, acabou virando doutorado direto. Trabalhei justamente com diagnóstico molecular, com as técnicas de PCR, essas mesmas técnicas que são utilizadas para diagnóstico do coronavírus. E ali trabalhei um pouco também em projeto Genoma, terminei a fase do doutorado, defendi, conquistei o meu diploma de doutora, né, ali pela USP, fiz um pós-doc, e logo em seguida as portas de trabalho também foram se abrindo, e hoje sou uma mulher atuante na área de ensino e também na área de ciências, e o que eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas é: siga o seu sonho, faça tudo o que você puder, se esforce e você vai conseguir, você vai ter oportunidades, então agarre as suas oportunidades e dê o melhor de você. Mas não dê o melhor de você pensando somente na sua carreira. Dê o melhor de você pensando no bem que você pode fazer pela sociedade, pelas pessoas, pela ciência. Essa é a nossa missão, né? Nós nascemos com um talento, nós nascemos com uma missão de vida, então siga aquilo que é os caminhos do seu talento, da sua missão de vida e faça o melhor. Certamente você vai ser bem-sucedido. Essa é a minha palavra, esse é o meu incentivo, o meu estímulo para os meus alunos e para as meninas, né? Ou mulheres que estejam nos assistindo. Não existe idade, não é verdade? É verdade. O Roberto Marinho, ele começou a Rede Globo com 60 anos de idade, né? Então, É, olha só que grande estímulo para a gente também começar uma carreira quando a gente bem entender e quiser fazer acontecer. é É verdade. verdade. Professora, eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer mais, acompanhar ou até mesmo conversar, né? É conversar mais, né? Perfeito. Bom, vou deixar o meu e-mail, é rogeriaventura@gmail.com, e o meu Instagram é @rogeriamventura. Lá no Instagram você vai encontrar um conteúdo bem interessante que eu vou atualizando dia a dia, não só dos meus afazeres, né, dos meus trabalhos, mas também de cursos, eventos, e outras informações importantes que as mulheres na ciência queiram ter, né, para si também, tá Uhum. bom? Uhum, tá Contem certo. comigo, fico à disposição.
Tá bom, doutora Rogéria, Muito muito obrigada. obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em atender a gente aqui no Notícias do Bem e esperamos contar com a sua participação outras vezes para a gente falar de outros assuntos relacionados à ciência. A gente sabe que tem muitos estudos também que você faz e que são extremamente interessantes e a gente vai querer falar deles mais para frente de novo, tá bom? Perfeito. Eu que agradeço de coração pela oportunidade, pela honra. Agradeço a todos os presentes e cito o Dr. Marcos Eberlin, que é um dos nossos grandes cientistas brasileiros, né, e que também dá grandes oportunidades para as mulheres na ciência. Obrigada.